Olá, pessoal. Nesse retiro de verão, mais de 400 mil pessoas estão junto conosco. Realmente o verdadeiro Deus da palavra, sabe? Nós estamos compartilhando as palavras do verdadeiro Deus e eu agradeço muito ao Senhor por nos permitir tal oportunidade. E ao pensar em tudo que irá acontecer quando a palavra de Deus entrar no coração das pessoas, é muito gratificante. Não há nada que não seja transformado perante a palavra de Deus. Muitas vezes, pelo nosso coração não estar ligado ao coração de Deus, temos muitos problemas, muitas dificuldades. Mas se neste momento agora também seus corações se tornarem um com o coração de Deus, dentro de vocês não serão a sua obra, mas sim o trabalho de Deus que irá conduzir a sua vida. Por isso, creio que esse momento, esse retiro é muito abençoado. Hoje também vamos ler Jeremias, do capítulo 31 a partir do versículo 31. Se todos acharam, vamos ler Jeremias 31, versículos 31 ao 34. Eis aí vem dias, diz o Senhor, que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anunciaram a minha aliança. Não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: Conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Pessoal, durante a nossa vida, Satanás faz muitos trabalhos. Uma vez eu estava em casa, aí veio um telefonema. Alô? Eu estou aqui. Estamos falando aqui do Hotel Lotte. O senhor é o senhor Oxo Park? Sim. Foi aprovado um pagamento de US$ 1.500 no seu cartão. Eu falei, mas como assim? Eu estou em casa. Verdade? O senhor está em casa? E sua esposa? A minha esposa também está do meu lado. Nossa, que estranho. O senhor quer que eu denuncie para a polícia? Eu falei, sim, por favor. Aí 5 minutos depois me veio uma ligação. É a polícia. Perguntaram, o senhor emprestou seus documentos para alguém? Não. Acho que alguém criou uma conta, né, no seu nome e criou um cartão de crédito. Qual que é o seu banco mais próximo? Eu falei, é o banco tal. E ele pediu para que eu fosse nesse banco com, né, a minha conta, né, meus documentos. Aí eu estava usando meus sapatos para ir e eu já tô bem velhinho, né, pessoal? Eu já sou de cabelo branco e tudo mais. E eu liguei para um dos pastores, né, da nossa missão antes de nós partirmos. Pessoal, por isso eu falei assim, olha, tá acontecendo tal coisa, será que tem alguém que eu possa pedir para que vá no banco resolver isso para mim? Aí falaram que não tinha, né, por isso eu tive que ir no final das contas. E tinha uma parada ali, né, tinha aqueles posto policial, né? E eu falei, vou perguntar lá primeiro, né? Eles perguntaram, oi senhor, como é que o senhor veio pra cá? Eu queria tirar uma dúvida. Aconteceu tal, tal, tal coisa. Será que eu posso ir lá no banco? Ele falou: Não, não vá ao banco. Isso é um trote, isso é um engano. Só que me ligaram de novo. Já chegou ao banco? Eu falei: Não, estou indo. Aí eu perguntei pro policial do meu lado: Olha, a pessoa me ligou agora. Você pode atender uma vez? Quem é? Alô, quem é? Aí perguntaram: Quem é você? Ele falou: Eu sou policial. E eles desligaram o telefone.
Naquele dia, o famoso pastor Oxo Park ia cair num calote, né? Quase que eu fui enganado num calote. E foi por um triz, foi por um pouco. E eu vi que tem algumas irmãs que já passaram por isso na igreja. O mundo é mau, pessoal. Muitas pessoas querem nos enganar, querem se aproveitar de nós. E, sabe, o autor da mentira é sempre o diabo. E eu sei que por mais que dentre as pessoas que estão aqui não foram enganadas por um calote, mas com certeza não há ninguém, nenhum dentre vocês que nunca foi enganado pelo diabo. Então, quando nós lemos a Bíblia exatamente, conhecemos o coração de Deus, podemos nos livrar, sabe, da tentação do diabo. E lendo a Bíblia, o que diz no livro de Gênesis? Viu Deus que havia se multiplicado, né, a maldade do homem, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Isso está escrito em Gênesis capítulo 6, versículo 5. No meu coração, sabe, pessoal, ao ler isso aqui, uma coisa que eu não entendi, eu não conseguia concordar, é porque dentro de mim, sim, teve momentos de maldade, mas tive momentos de bondade também. Só que a Bíblia fala que todo o desígnio do meu coração, ou seja, sempre, todos os meus pensamentos sempre são maus. Calma aí, mas eu já tive momentos bondosos. Então era difícil aceitar esse versículo no meu coração. Só que lendo a Bíblia continuamente, facilmente eu senti que meu coração realmente era mau. Uma vez, quando estávamos na construção de Tegu, uma vez no culto de domingo eu falei para os irmãos, não há nenhuma bondade dentro de nós, todos são sempre maus. E quando eu prego sobre esse assunto, tem pessoas que sim, reconhecem que são maus. Mas eles falam, mas eu também tenho bondades. Sempre teve pessoas que falavam dessa forma. Quando eu estava em Tegu, lá em Padon, e um dia eu estava pregando ali, eu falei, as pessoas quando carregam esse coração de que são boas, sim, vão reconhecer que existe maldade dentro deles, mas aqueles que se consideram bons, eles sempre vão se esforçar para fazer o bem. Mas pastor, tá errado tentar fazer o bem? Pois é, né? Na Bíblia, diz que dentro do humano não há bondade. Em Romanos capítulo 7, o apóstolo Paulo diz, dentro de mim, ou seja, na minha carne, não há bem nenhum. O apóstolo Paulo disse isso. Mas, naquela época tinha uma irmã que tinha uma farmácia. E aquela irmã, né, um dia ela me procurou falando que tinha uma dúvida sobre a pregação. E ela disse sobre esse trecho, né, de que não há bondade nenhuma. Por quê? Pessoal, o local onde ela vivia era meio que uma periferia ali, né, da região, e tinha muitas pessoas pobres. E ela dizia assim: tem pessoas que, sabe, tem que se medicar diariamente, né, por causa de uma doença crônica, e ela sabe o tempo que as pessoas têm que visitar ela para comprar o remédio, mas as pessoas tiveram algumas pessoas que não iam. Aí ela liga para essa pessoa, olha, você tá com remédio? A pessoa fala, não, eu tô sem remédio. E por que você não vem comprar seu remédio? Porque eu não tenho dinheiro. Ah, então, vem aqui, passa aqui na minha farmácia. Aí a pessoa vai.
Aí essa irmã, ela fala, olha senhora, se você parar de tomar seu medicamento, a sua doença vai criar uma resistência em relação ao medicamento e depois não vai adiantar mais o medicamento. Aí a senhora vai acabar morrendo, tem que tomar o remédio. Ah, mas é que eu não tenho dinheiro, desculpa. E ela tinha uma certa pena por essas pessoas, né? Então ela simplesmente dava o remédio e falava, ó, bebe o remédio e se um dia puder, você me paga. Já havia feito isso com muitas pessoas. Sim, tiveram algumas que por gratidão e também por terem condições puderam pagar, mas a maioria das pessoas não puderam pagar aquele remédio para ela. Eu falava, pastor, ela falava, pastor, eu sendo prejudicada, eu estava ajudando a pessoa para salvar a vida dela. Isso não é bondade? Pastor, eu considero isso uma bondade. Eu falei, claro que é bondade, isso é muito bom. Mas é que a Bíblia, apóstolo Paulo ele diz que dentro de mim não há bem nenhum. A Bíblia diz que a humanidade é 100% mal. Se nós fôssemos bons, né? Basta eu viver de uma forma bondosa, eu vou viver sem problemas. Só essas questões, né, na vida espiritual trazem muito conflito na vida das pessoas. Por isso eu falei, irmã, a Bíblia fala que no seu coração não há bondade nenhuma, que em você não há bem nenhum. Principalmente, né, em Gênesis capítulo 6, versículo 5. Eu vou procurar esse versículo, pessoal. Vamos procurar em Gênesis capítulo 6, versículo 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então, na nossa vida espiritual, isso é algo muito importante. A Bíblia fala que todo o desígnio do coração do homem era continuamente, ou seja, sempre mal. Acho que a maioria das pessoas que estão escutando a pregação agora fala: não, pastor, eu sei que eu tenho maldades, eu sei que eu já fiz maldades, mas também eu tive momentos de bondade. Pastor, sim, eu já cometi muitos erros, já fiz muita maldade, mas eu também já ajudei os outros, já fiz muita coisa boa. Eu acho que a maioria das pessoas irão responder assim. Vocês que estão escutando a pregação não pensam dessa forma? Sim, a maioria vai pensar dessa forma, normal. Mas nas palavras da Bíblia, diz que todo o desígnio do nosso coração não é que tem momentos bons e tem momentos ruins. Não, a Bíblia fala continuamente mal, é sempre mal. Então no começo eu também não conseguia concordar com isso. Calma aí, eu já fiz bondade. Por isso, conversando com aquela irmã, eu falei. Ela falou: olha, eu já fiz bondades, mas por que a Bíblia fala que eu sou mal? Eu, sem receber o dinheiro, ter dado medicamento para aquelas pessoas não é uma bondade, pastor? E eu falei para ela: eu não sei em que ano foi, mas nós fizemos uma conferência em Chicago, nos Estados Unidos. E ali na igreja tinha uma irmã que era dona de uma loja de bijuterias, né? E ela me presenteou com um bolo assim de colar de ouro folhado, para que eu assim compartilhasse com os irmãos, desse de presente para os irmãos na Coreia. Eu recebi, mas o problema é que eu sempre ando muito de avião
E tem dias assim que eu chego no país de destino já em cima da hora para começar a pregar, né? Por isso eu não posso perder tempo na alfândega ali por causa da minha bagagem. Por isso, sempre que eu faço a mala, eu tiro tudo que possa dar problemas. Por isso, quando eu ia partir dos Estados Unidos, eu tirei aquilo da minha bagagem e vim para a Coreia. Só que chegando aqui no aeroporto da Coreia, as pessoas perguntam, né? O senhor tem algo para declarar? Eu falo, não tenho nada de valor para declarar, porque eu nunca carrego essas coisas. Eles perguntaram, desculpa, mas será que nós podemos verificar sua mala? Eu falei, claro, pode ficar à vontade. Aí dentro da minha maleta vai ter uma bíblia, uns cadernos de anotações. Só que a pessoa, ele tirou, né? Aquele funcionário da alfândega, ele tirou um bolo assim de colar. E nossa, eu arregalei os olhos com o susto que eu tomei. Quase que fiquei famoso, né? Virei notícia, né? O pastor Oxo Park traficando joias. E eu não sei quem foi, mas eu acho que uma irmã, né, deve ter visto aquilo fora da minha mala e falar: Nossa, o pastor Park, eu acho que esqueceu disso, vou colocar isso na mala dele. Aí quando perguntaram, o senhor deveria ter declarado isso. Por que não fez? E eu fiquei pensando, meu Deus, quem foi que colocou isso na minha mala? Mas o que adianta saber naquele momento, né? Só que eu falei, isso aí não é ouro, isso aí é só um folhado. Eu expliquei pra ele o que aconteceu. E falei pra ele, olha, aqui na Coreia, sabemos, né, que as pessoas andam com colar de ouro, ouro puro, tudo mais. Mas nos Estados Unidos, quem anda com ouro puro é muito perigoso, né? Porque lá é muito perigoso. Por isso, eu sei que a maioria das pessoas não utilizam ouro puro, fica andando com joias, né, de ouro puro. Eles usam sempre bijuterias, folhados. Ah, é verdade, pastor. Eu pensei que ele teria só essa reação, né? Ah, então pode ir embora. Mas não. Eles falaram: Olha, senhor, eu não consigo distinguir o que é um folhado em um colar de ouro. E eu fiquei sem chão, não sabia o que fazer. Eu realmente não sabia o que fazer. Ainda bem que eu estava chegando à Coreia, né? Imagina, se eu estivesse chegando nos Estados Unidos ali e ficasse me atrasando, eu teria me atrasado na conferência. Aí eu perguntei, você tem uma faca? Eles falaram, claro, uma faca a gente pode conseguir. Eles trouxeram. Ah, você pode raspar com a faca aí esse colar? E aquele funcionário falou, ó, não tem problema raspar? Eu não vou me responsabilizar pelos danos. Eu falei, claro, pode raspar, não tem problema. Aí depois que ele começou a raspar com a faca, se fosse de ouro puro, com certeza de ouro, né? Mesmo raspando, tinha que sair ouro. Mas já que é um folhado, raspava um pouquinho e já começava a aparecer outro metal. Aí o funcionário ali dando risada, ele falou, me perdoe, tá? Pode ir embora. E assim eu pude ser liberto ali. Pessoal, a bondade do ser humano é como se fosse um colar folhado. Se vocês são realmente pessoas boas, não deve ser bom em um ponto. Um colar de ouro puro, você pode raspar em todos os pontos que sempre vai ser ouro. Se aparecer outro metal, é porque é folhado. Se vocês são bons, o verdadeiro bom é aquele que desde o dia do seu nascimento até o fim da sua vida, em todos os pontos, é bom. Vocês podem ser bons em um certo ponto. Em um certo ponto, vocês podem ser muito bons, muito gentios, muito pessoas do bem. Eu também eu já fiz muitas coisas boas. Eu já ajudei os outros, sabe? Eu ajudei pessoas que estavam em dificuldade. Eu também já deixei de usar coisas pra mim pra ajudar o outro. Muitas vezes eu fiz isso. Mas pessoal,
Um colar de ouro de verdade, você pode raspar, 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 sempre vai sair ouro, porque é ouro. Mas o folhado que por fora, né, tem uma pequena camada de ouro, isso não é ouro puro, isso aí é um folhado. A bondade cometida pelo homem pode ser bom em um lado. Teve momentos que nós nos sacrificamos pelos outros. Nós podemos, sabe, deixar passamos por prejuízos para ajudar os outros. Sim, mas já que é uma bondade folhada, durante a nossa vida sai maldade, sai mentira, sai falsidade. É assim. Então, se quando as pessoas, né, rasparam ali, eles deram risada, né? Por quê? Se só olhar por fora parece ouro, mas não é. Vocês também podem ter momentos de bondade. Podem ter momentos de sinceridade. Podem ter momentos onde você considera o outro mais precioso do que vocês. Mas isso não é constante. Aparece maldade em seus corações também. Então, um colar de ouro, você pode raspar, raspar, raspar. Você pode arranhar ele que vai sair ouro. Aí sim é ouro. Mas, se você começa a raspar e começa a sair outro metal, aquilo não é ouro. É simplesmente um folhado. Por isso, pela Bíblia, eu lendo bastante a Bíblia, eu também ficava nessa colisão, né, no meu coração. Calma aí, eu já fiz bondades, eu já deixei de usar, eu já deixei de vestir para ajudar os pobres. E eu considerava isso bondade. Mas, me aprofundando nas palavras da Bíblia, não era bondade. Isso em Gênesis capítulo 6. Fala que, né, viu Deus que a maldade do homem havia se multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Aos olhos de Deus. Aos nossos olhos, calma aí, nisso eu fui mal, mas nisso eu fui bom. Nisso eu fui sujo, mas nisso eu fui sincero. De vez em quando, sabe, eu me dediquei, eu me entreguei de todo o coração, mas aos olhos de Deus. Se realmente isso fosse bom, seria constante, tem que ser sempre. Mas, pessoal, eu não sou assim. Tem momentos bondosos, mas tem momentos de maldade. Então, essa bondade é uma bondade folhada. E aos olhos de Deus, não é bondade. Só hoje em dia, toda a bondade cometida por nós é um folhado. Nós podemos ser bons em um momento, em uma parte, podemos nos sacrificar aos outros. Por um lado, podemos servir muito bem ao Senhor Jesus. Mas aos olhos do eterno Deus, isso não é bondade. A Bíblia está nos afirmando isso. No começo, né, lendo a Bíblia, por não entender a Bíblia, por muitas vezes eu fiquei me questionando, eu lia a Bíblia, lia 2 vezes, 20 vezes, 30 vezes, 40 vezes, lia a Bíblia. E continuamente eu ficava organizando, né? E no final das contas, eu pude descobrir um pouco do coração de Deus. E o coração de Deus se aproximou de mim, né? Eu pude me aproximar do coração de Deus. Então vamos conversar. Acho que vocês também. Vocês estão pensando até hoje, né? Eu já tive momentos bons. Levante o braço, quem já pensou nisso. A maioria das pessoas está levantando o braço. Muito obrigado. Pode descer o braço.
E vocês acreditam, eu acho que vocês pensam que, pela bondade que vocês fizeram, Deus irá se agradar. Ah, hoje eu ofertei, hoje eu prestei o culto de domingo, eu ajudei uma pessoa pobre, eu me sacrifiquei para ajudar uma pessoa necessitada. Deus vai me ajudar nisso porque eu fiz isso. Mas a Bíblia, pessoal, não diz isso. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que toda a humanidade é continuamente mal. Pessoal, desculpa falar isso. Eu não sei se eu estou sendo muito massivo, né, com as palavras para vocês, mas não são as minhas palavras, é o que a Bíblia diz. Por isso, só o fato de nos esforçarmos para fazer o bem é um problema perante a Bíblia. Vamos procurar na Bíblia. Em Jeremias 31, versículo 31, eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Vamos ler todos juntos o versículo 31, 2, 3 e... Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. É um versículo muito importante. Eis aí vem dias, diz o Senhor, que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Então vamos deixar a Bíblia aqui e vamos falar de Jesus. Jesus Cristo encontrou com a mulher surpreendida em adultério. Aos olhos de todos, era uma mulher imunda, né, que havia adulterado. Mas Jesus Cristo resgatou aquela mulher. Era uma mulher que tinha que morrer apedrejada. Mas Jesus Cristo, resgatando ela, o que ele fez? Quando a mandou de volta para sua casa, só pensem no começo, quando aquela mulher estava adulterando. O coração dela estava cheio do desejo, né, de luxúria, de lasciva. Mas quando ela foi pega no ato de adultério, já que ela sabia que ia ser morta e apedrejada, acho que o coração dela ficou repleta de desesperança, tá certo? Só que quando Jesus Cristo a mandou de volta para casa, só vamos pensar, como será que estaria o coração dela? Com certeza não tinha dúvida que ela havia sido flagrada em adultério, né? Ela estava sendo arrastada pelos escribas e os fariseus. Só que encontrou com Jesus. Aí depois que Jesus Cristo disse, aquele que não tiver pecado que lhe atire pedra, ela viu que ninguém apedrejou ela e deixou seus padres e foram embora. Aí somente restou ela e Jesus. Jesus Cristo disse àquela mulher, mulher, onde estão os teus acusadores? Ela estava de cabeça baixa, só que quando ela escutou as palavras de Jesus, ela levantou a cabeça e olhou por todos os lados, mas já não tinha mais ninguém que queria apedrejar ela. E todas aquelas pedras, né, que deveriam voar até ela, sabe, que deveriam quebrar o crânio dela, quebrar a costela dela, que deveria matar ela, todas aquelas pedras estavam no chão. Jesus Cristo perguntou à mulher, mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Então ela levantando a cabeça e olhando assim ao redor, ela viu que todos que estavam ali para condená-la, para matá-la, haviam ido embora. Só restou ali ela e Jesus. Por isso ela respondeu, Senhor, não há ninguém. Aí o que Jesus Cristo diz para ela? Eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. E enviou ela de volta para a casa dela. Então essa mulher, no começo, quando ela estava no ato de adultério, com certeza ela estava cheia de lasciva. Nossa, aquele homem, ele é tão bonito. Seria bom jantar com ele. Seria bom dormir com ele. Sabe, tinha aquela lasciva no coração.
Só que por um outro lado no coração dela, não, calma aí, mas se você for adulterar com ele, você vai ser morta e apedrejada. E aqueles dois sentimentos, aqueles dois pensamentos brigou dentro dela. Só que o que permitiu com que ela realmente fosse adulterar? Porque ela tinha uma autoconfiança. Calma aí, se eu fizer dessa forma, eu não vou ser pega. Só eu, por mais de 10 anos, eu ensinei, né, pessoas presas nas penitenciárias. Tiveram assassinos, tiveram pessoas que haviam sido condenados, assim, com prisão perpétua. E pessoal, sabe quem vai pra prisão? Tá definido o tipo de pessoa, o padrão de pessoa. Uma vez eu encontrei com um jovem e eu vi que a personalidade dele era muito propensa a ser presa. Por isso eu chamei ele, eu falei, olha, eu por muito tempo atuei em presidiários e eu vi que as pessoas que pensam igual você sempre vão presos. Mas se você não trocar o seu coração, você tem uma alta probabilidade de ir preso. Sabe, estava só eu e ele. Eu, numa conversa muito séria, por 1 hora, expliquei pra ele. E aquele jovem escutou aquilo, sabe? Naquele dia ele trocou o coração dele. Ele trocou fortemente o coração dele. Só na prisão, não é qualquer pessoa que vai. É definido o tipo de pessoa que vai pra lá. Só vamos supor uma pessoa, ela tá num crime e ela é pega e acaba presa. E lá dentro, o que ela fica pensando? Por que eu fui pego? Ah, eu deixei uma digital. Aí depois, o que ele pensa? Se eu tivesse feito de luva, não teria sido pego. Não teria sido pego. Aí depois, o que ele pensa? Ah, da próxima vez, quando eu sair desse lugar, eu vou roubar de luva. Eu não vou ser mais pego. Ele começa a acreditar com certeza nisso. Então começa a surgir o desejo de sair logo da prisão pra conseguir fazer, sabe, conseguir o seu crime. Aí tem pessoas que saem da prisão, depois de 1 ano voltam, depois de 6 meses voltam, depois de 3 meses voltam. Tem pessoas que voltam depois de 1 mês. Por quê? Ele tem aquela autoconfiança dentro de si que diz, não, eu não vou ser pego da próxima vez. Só quem é que adultera? As pessoas pensam, ah, quem tem desejo de lasciva. Não, mas não é assim. Se for por desejo, pessoal, se a pessoa, mesmo tendo desejo, ela sabe que ela sabe do resultado daquilo, que vai ser morta e apedrejada, ela não vai cometer o adultério. Quem é que adultera? Aquele que confia em si. Não, se eu fizer dessa forma, não vou ser pego. Então, confiar nesse pensamento de que não vai ser pego é uma idiotice, pessoal. Por quê? Sim, pode ser que você não seja pego, mas pode ser que vocês possam ser pegos. Devem reconhecer isso. Então, aquela pessoa que pensa que pode ser pego, ela, por medo, né, de morrer apedrejada, não vai cometer o adultério, por mais que tenha aquele desejo. Só que quem é que tem esse desejo e adultera? Aquela pessoa que pensa, não, se eu fizer desse jeito, não vou ser pega. Essa mulher pensou dessa forma, por isso foi, adulterou e foi pega. Então vamos supor, naquele primeiro caso, novamente ele sai da prisão, ele vai roubar, só que de luva. Ah, eu fui pego. Por que fui pego? Porque eu fui no horário errado, eu fui roubar aquela casa na hora que o marido voltava do trabalho, eu tinha que ter ido mais cedo. Aí o que ele vai pensar? Não, quando eu sair daqui eu vou roubar no horário certo. Começa a pensar dessa forma e acredita nisso. As pessoas são muito insensatas, confiam em si mesmas. Por isso, aqueles que cometem crimes,
Sabe por que as pessoas que são viciadas em jogos de azar jogam? Eles perdem muito dinheiro, pessoal. Antigamente, no interior, assim, de Seul, tinha um grupo especialista, né, em enganar as pessoas com esses jogos de aposta. Eles colocam muito dinheiro na conta bancária e vão nos bairros e começam a fazer jogo de apostas. E eles começam sempre perdendo. E uma pessoa que não jogava, mas jogou uma vez, aí ganhou da primeira vez, a segunda, a terceira, a quarta vez, começa a pensar: nossa, eu jogo bem isso aqui. E a partir daquele momento, ele começa a jogar, ele já está envolvido com aquilo. Só que aquele que está de propósito pensando perdendo para ele é especialista. São realmente especialistas nisso. Depois que a outra pessoa começa a confiar em si acreditando que joga bem, ele começa a ganhar dinheiro. Então aquele senhor, né, aquele senhor rico de interior, começa a perder dinheiro. Só que ele pensa: não, mas calma aí, eu perdi dessa vez, mas eu jogo bem, eu vou ganhar de novo, eu vou recuperar. E é assim que a pessoa perde a casa, perde o terreno, perde tudo. As pessoas são insensatas. Pessoal, vivendo a vida espiritual, vocês, sabe, pessoal, planejaram, desejaram ser fiéis a Deus, fazer bem pra Deus e assim receber a bênção, na verdade? Ainda vocês se esforçam pra isso, na verdade? Só que Deus tá falando: pessoal, para de fazer besteira, para de fazer asneira. Não há nenhum bem no ser humano, não há bondade no homem. Só que muitas pessoas estão falando: mas eu já fiz o bem, se eu continuar assim vai ser uma bênção pra mim. Se enganam assim. Então, uma coisa que devem saber aqui. Nós lemos Jeremias capítulo 31, versículo 31 ao 34. O que diz em Jeremias 31, 31? Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Quando diz uma nova aliança, sua aliança representa a promessa, não é verdade? Então, quando fala nova aliança, quer dizer que existia uma primeira aliança antes dela. E qual foi essa aliança? Foram as leis, os 10 mandamentos. Deus, o que ele diz no livro de Êxodo? Se guardares os meus mandamentos, né? E Deus diz. Vamos ver em Êxodo. Como diz, pessoal? Êxodo 19. A partir do versículo 5, vamos ler. Êxodo 19, a partir do versículo 5. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então serei a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São essas as palavras que falará aos filhos de Israel. 7. Veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. 8. Então, vamos ler juntos, 1, 2, 3 e... Então o povo respondeu a uma: tudo o que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Só Deus, quando entregou as leis para nós, ele falou: se guardares todos os mandamentos, se ouvires a minha voz, sabe, sereis um reino de sacerdotes, uma nação santa. Em Deuteronômio 28 detalha muito mais, que ao entrar serás abençoado, ao sair será abençoado, né? O seu novilho será abençoado. Só que depois fala: porém, se você transgredir o mandamento de Deus, vai ser maldito ao entrar, ao sair, sabe? Os seus novilhos serão malditos. Está dizendo isso. Porém,
que o povo respondeu perante essas palavras? Eles falaram, Senhor, nós não temos como garantir que iremos cumprir tudo, ou eles falaram, Senhor, nós iremos guardar tudo, iremos fazer tudo que o Senhor vos disser. Eles falaram que sim, iriam fazer tudo, né? Esse foi o erro. Só se dentro de nós só há maldade, como é que nós iremos fazer tudo que a lei de Deus, que é santa, pede? Então, as pessoas que hoje ainda vivem tentando guardar os mandamentos, eles sempre pensam: ah, daqui pra frente eu vou fazer melhor, daqui pra frente eu vou melhorar, daqui pra frente eu não vou cometer mais erros. É como se fosse uma balança, né? Se você tá fazendo muito mal, você vai se inclinando pro inferno, e se você tá fazendo muito bem, você vai se inclinando para o céu. As pessoas pensam que a vida espiritual é assim, que a vontade de Deus é essa. E são as pessoas que não têm uma profundidade na Bíblia, mas sim lê a Bíblia muito superficialmente. Se lerem com detalhes, versículo por versículo da Bíblia, Deus, ele não deseja, ele não tem uma expectativa de que nós façamos alguma bondade, porque ele sabe que não há bondade em nós. Entendem isso, pessoal? Se, por exemplo, se uma pessoa visita a casa de vocês, né, com presentes, ele trouxe um cesto, uma caixa de maçãs, só que embaixo tá tudo podre as maçãs, só que em cima só tem algumas maçãs bonitas. Pessoal, vocês vão se alegrar ao ver aquela caixa? Lógico que não. Coloca ali no fundo da caixa, sabe, um monte de maçã podre com verme, mas em cima coloca algumas caixinhas assim, algumas maçãzinhas bonitas. Só vocês vão ficar felizes de receber isso? Lógico que não. Pessoal, vocês também são assim. Vocês estão cheios de pecado, aí tem uma película fina assim de bondade. Senhor, hoje eu ofertei para o Senhor. Por favor, lembre-se disso. Pessoal, Deus, ele vê o nosso interior e por isso que ele fala que só há maldade. Só por mais que vocês digam ter feito o bem, Deus, ele não reconhece isso como bem. Por quê? Em Gênesis, fala, né? Viu o Senhor que a maldade do homem havia se espalhado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do ser humano. Como vai ser bondade de um ser que tem todos os desígnios do coração maus? Por nós não sabermos dessas coisas, a gente fica numa ilusão acreditando, se eu fizer o bem, se eu jejuar, se eu orar muito para Deus. Pessoal, Deus, ele não se agrada dessas coisas. Porque ele sabe da origem, da raiz, que é mal. Que não há bondade aos olhos de Deus. Vocês dizem fazer o bem, mas pensem. Alguém me trouxe uma caixa de maçã, cheio de maçãs podres, cheio de verme, cheio de fungo. Só que coloca algumas maçãs limpas em cima. Aí eu vejo o que tem ali dentro, coisa podre. O que eu vou pensar? Nossa, por que ele tá fazendo isso comigo? Vamos supor que eu levei essas maçãs pra vocês. Deixei algumas maçãs muito boas em cima, superficialmente, só que embaixo tá podre, fedendo, cheio de verme. Vocês vão pensar como, nossa, que gratificante, né? O Pastor Park. Ele só tinha maçãs podres, mas mesmo assim decidiu me dar. Vocês vão pensar assim? Lógico que não. Vocês vão sentir, poxa, pastor, por que você me trouxe maçãs podres? As suas bondades é assim. Deus não reconhece bondade de vocês, entenderam? Ficaram chateados? Podem ficar chateados, mas é o que a palavra diz. Apóstolo Paulo, ele falou. Vamos procurar em Romanos, capítulo 7. Capítulo 7, versículo 18. Vamos ler juntos, 1, 2, 13. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Só vocês ficam bravos. Mas eu tenho bondade. Eu já dei remédio de graça. Entenderam?
Eu deixei de comer o que eu podia comer para ajudar os outros. Pessoal, há um tempo atrás, um ex-presidente, ele me procurou e nós falamos sobre a vida espiritual e ele falava assim. Ele falou, pastor, desde o meu nascimento eu nunca tive um pensamento mal, um pensamento errado. E o pessoal, eu quase caí para trás. Ele falou que nunca teve um pensamento mal. Desde os seus 9 anos, quando ele tinha uma marmita, ele dava para os seus amigos. E eu fiquei quieto, né? Não falei nada para ele. Aí na volta, dentro do carro, eu falei. A Bíblia fala que mais corrupto do que todas as coisas é o coração do homem. Eu acho que ele não é ser humano. Pessoal, aquilo é mentira. Dentro do ser humano há muita maldade. Só que falando sinceramente, vocês querem com obras boas cobrir a maldade de vocês e querem ser reconhecidos como pessoas boas. Mas pessoal, Deus nunca vai reconhecer vocês como bons. Todos são maus. Por isso o ser humano lendo a Bíblia, como é que eles leem? O coração do homem não tem bondade nenhuma, é só maldade. Mas o ser humano acredita no quê? Ah, se eu fizer o bem, se eu fizer o bem, se eu fizer o bem, sabe, eu vou ser reconhecido na igreja, Deus vai me abençoar. Nossa, aquele pastor parece um santo. Nossa, aquele ancião é muito espiritual. Aquele ancião, aquele pastor, meu Deus, são pessoas cheias do Espírito Santo. Aí, né, eles, por essa admiração que eles sentem, também se sentem bons e ficam satisfeitos com isso. Deus, ele fala, não. Se vocês verem a Bíblia de qualquer jeito, vão enxergar dessa forma. Mas, pessoal, se realmente verem o conteúdo que está desde Gênesis até Apocalipse, por não ter bondade no ser humano, não importa o que façamos pelo nosso esforço, a nossa dedicação, pelas nossas coisas, não há um ser que possa ir para o reino de Deus. Digam amém. Amém, pessoal? Amém? Podem falar amém. Obrigado. Só isso não é bom, aos olhos de Deus é maldade. Só que a gente pensa, ah, mas se eu fizer bondade, se eu me dedicar, Deus vai se alegrar de mim. Não, parem de ser enganados. Tá bom, né, pessoal? Eu explicar até esse ponto, vamos passar para o próximo ponto agora. No próximo ponto, o que existe no próximo ponto? Só agora vamos falar sobre o que Jesus fez. Jesus, quando encontrou a mulher samaritana, a mulher adúltera, né, não falou para ela, nossa, que mulher imunda, apedreja, mata essa mulher. Não, Jesus Cristo não fez isso. Todos estavam ali cuspindo nela, sabe, insultando ela, querendo matar ela, mas Jesus Cristo amou aquela mulher, a resgatou, e quando ela voltou para casa, fez com que ela voltasse com toda a gratidão possível dentro do coração dela. A mulher adulta volta para sua casa. Então ela, caminhando para sua casa, ela novamente olha para trás e ela agradece, Senhor, muito obrigado. E ela está se direcionando para sua casa. Só que ela não tem como conter aquela gratidão. Por isso, novamente, ela vira as costas. Senhor Jesus, muito obrigado. De novo.
Pessoal, imagina a gratidão que ela guardou no coração pelo fato de Jesus Cristo ter resgatado ela, que deveria morrer apedrejada. Ela vendo aquelas pedras no chão, ela falava consigo mesma: eu deveria estar enterrada ali, com meu corpo todo dilacerado. Mas agora eu estou de volta na minha casa. Senhor Jesus, muito obrigado. Se não fosse o Senhor, eu estaria, sabe, cheia de sangue, morta, enterrada em pedras. Ela estava dormindo. No dia seguinte ela acorda. Nossa, é um novo dia. E eu estou viva. Eu que deveria estar morta, estou viva. Nossa, como eu posso retribuir tudo isso que ele fez, dessa gratidão? Pessoal, Jesus Cristo não enviou ela de volta para casa com aquele pensamento lascivo que ela tinha no começo. Pelo contrário, Jesus Cristo tirou isso do coração dela e preencheu o coração dela cheio de gratidão. Com aquele coração cheio de gratidão, Jesus Cristo fez com que ela voltasse para casa. Toda vez que ela pensava, sabe, ela tinha gratidão. Nossa, todos os escribas e fariseus, todas aquelas pessoas queriam me matar, apedrejada. Mas Jesus Cristo amou uma mulher tão suja como eu. Jesus Cristo me deu vida. Jesus Cristo me resgatou. Eu tenho meus netos nos Estados Unidos. E meus netos adoram quando eu vou pra lá. Eles falam: vovô, compra hambúrguer pra nós. Pessoal, sabe, tem muitas crianças aqui na nossa igreja, mas quando é o meu neto, ele é muito bonitinho. Então, quando eu vou para os Estados Unidos, lá no Mahanaim, lá tem umas 40, 50 crianças. E são muito bonitas. Não sei porquê. Ali dentro da igreja eu nunca vi eles, sabe, com inveja um do outro. Eu nunca vi eles brigando. Parecem anjos. Eu falo: vem aqui, crianças, o que vocês querem comer? Aí eu fui levar eles pra cantina, né, e tava fechado. Eu falei: quem é o responsável da cantina? Abre aqui. Aí eu falo: ó, crianças, podem pegar o que quiser. E as crianças, sabe, pode pegar coisa cara, só que todo mundo pega coisa de $1. E eu paguei $40, as 40 crianças comeram. E toda vez que eu vou, sabe, eu vou com muita saudade, querendo ver eles. Só que um dia meu neto pediu pra comprar hambúrguer. Eu falei pra minha nora: olha, hoje não precisa cozinhar, não precisa fazer a janta, tá? Vamos levar as crianças pra comer hambúrguer. Aí lá tem uma casa de hambúrguer muito bom. E não somos só nós que vamos, né? Vai os 4 filhos da família do pastor Paco Pauan. Vai os 4 filhos da família do pastor Terry. Os meus 3 netos. A gente vai em família assim, umas 20 pessoas. E assim, quando todo mundo come, vai uns 170, $200. Eu falo: olha, crianças, podem comer o que quiser. Eu não sou muito fã de hambúrguer, mas as crianças gostam, né? Aí eu peço um pequenininho pra comer. E tomo um suco lá. Mas eu também comi tudo. E eu, né, passei o cartão, paguei tudo. E eu falei: crianças, vocês não querem comer mais nada? Vocês não querem um sorvete? Nossa, avô, não aguento mais, tô cheio demais. Aí eu falei: tá bom, vambora. Eles, sabe, me dá muita felicidade ver isso. Pessoal, quem não tem neto, vocês podem gastar $200, nunca vai sentir essa alegria. Eu, quando vou para os Estados Unidos, as crianças me dão muita alegria. Sabe o que as crianças dizem? Vô, fala, né? Vocês querem mais uma pizza? Vocês querem, sabe, sorvete? Não, vô, não aguento, mas eu tô muito cheio. Só Jesus Cristo, já que preencheu demais o coração daquela mulher adúltera de gratidão, sabe, não tem espaço dentro do coração dela para outros pensamentos ficarem dominando ela. Não precisa mais ficar seguindo ela, sabe? Não precisa ter uma lei ordenando ela, sabe? Não mate, não roube, não mintas, não adultere.
Não, o coração dela já está cheio, preenchido de alegria. Então ela sente alegria ao acordar, ao tomar café, sabe? Ao limpar a casa, ao tomar banho. Jesus Cristo preencheu o coração dela com alegria, com gratidão. Então, vendo esse Jesus, o que Jesus Cristo diz? Pessoal, a primeira lei, a primeira aliança são as leis, os mandamentos. Qual a característica desses mandamentos? Se você guardar o mandamento, é bênção. Se não, é maldição. Mas todo o povo de Israel, né, transgrediu as leis, por isso devem ser amaldiçoados. Mas Deus ele sabe que não há nenhum ser humano na história da humanidade que pode ir pelo reino de Deus cumprindo os mandamentos. Porque para isso, pessoal, tem que ser igual a Deus. O ser humano nunca vai alcançar, nunca vai ser igual a Deus. Então, a mulher adúltera que deveria ser morta, apedrejada, foi resgatada por Jesus. Não é o bom ato dela, não, ela adulterou, ela tinha que ser morta, apedrejada. Mas Jesus Cristo salvou ela porque ele morreu pelos pecados dela, ele foi entregue pelos pecados dela. Então, nas primeiras alianças, nas primeiras leis, se eu cumprir é bênção, se eu não cumprir é maldição. Ou seja, o que vai definir de nós recebermos a bênção ou a maldição seriam as nossas obras. Isso é a primeira aliança. Digam amém, pessoal, tá certo? Se você peca, é maldição. Se você vive sem pecar, é bênção. Depende de você. Só que a segunda aliança, perante esse imenso problema, essa imensa questão de o teu espírito ir para o céu ou para o inferno, Deus não quis colocar sobre as suas obras essa segunda aliança. Porque, pessoal, se coloca sobre suas obras e se suas obras forem más, alguma coisa errada, ninguém vai para o reino de Deus. Na primeira aliança, já que era dependendo da nossa atitude, não houve um na humanidade que foi merecedor de ir para o reino de Deus. Mas o que diz a nova aliança? Deus ele está falando, não, agora não importa o que vocês façam, eu vou fazer por vocês. Por isso pode ser perfeito. Só vou dar exemplo com maratona, por exemplo. Então, você já correram uma maratona inteira? 42 quilômetros e um pouquinho, né? Só antigamente eu tinha problemas cardíacos, né? Só que depois eu fui curado disso e eu comecei a fazer caminhada, corrida. Eu já corri assim, 5, 6 quilômetros, mas nunca consegui correr esses 42 quilômetros. Maratona não é uma coisa fácil. Mas tem pessoas que falam, nossa, nós recebemos medalha de ouro. Nossa, ele deve correr muito bem. Não, era uma vovó que tava falando. Olha, nós somos medalha de ouro. O vovô tá falando, nós somos medalha de ouro. Por quê, pessoal? Como que funciona a maratona? Não é que todo o seu país, todas as pessoas do país têm que correr junto. Não, tem um atleta, né, que é representante do país e que se ele for medalha de ouro, o país é medalha de ouro. Entenderam? É parecido. Se Deus tivesse estabelecido as nossas obras para conceituar o merecimento de ir para o céu ou para o inferno, se sua obra for boa, vai ser bênção. Se não, vai ser maldição. Todos iriam para o inferno. Mas se fizer conceituado em Deus, dependendo do que Deus fizer, eu posso receber a bênção ou a maldição. Então, pessoal, pelas obras de Deus, até aquele que pecou pode ir para o reino de Deus. Na primeira aliança,
tudo era definido conforme as nossas obras, se eu cumpri o mandamento ou não. Só que na segunda aliança, Deus, por nos amar, e sabendo que nós, por natureza, somos maus e não podemos, né, perfeitamente guardar os mandamentos e ninguém assim poderia ir para o reino de Deus, Deus, ele faz por nós. Assim como um maratonista, ele corre representando o país, e se ele recebe a medalha de ouro, nós, que somos do mesmo país, somos medalha de ouro. Nas Olimpíadas, lá vem um vovozinho, uma vovozinha, com bengala. Ai, minhas costas, meu Deus do céu. Ai, que dor. Mas eles falam, olha, você viu, a gente é ouro. Então, não faz sentido nenhuma como a vovó com dor nas costas é medalha de ouro. Como é que ela correu 42 quilômetros e foi vencedora? Só que é errado ela falar, nós somos medalha de ouro? Não, por quê? Porque o representante do país dela ganhou medalha de ouro. Ah, a gente é medalha de ouro. A pessoa sofreu um acidente, tá internado com o braço, com a perna quebrada. Só que assistindo a TV, nós somos medalha de ouro. Ele correu para aquela medalha de ouro? Não. Mas na maratona não é eu que corro. Basta o representante do país correr. E a glória que ele recebe lá é voltada para o país. Dessa mesma forma, já que nós não podemos, pelas nossas obras, ir para o reino de Deus, a primeira aliança que dependia de nós foi anulada. E Deus estabeleceu uma nova aliança. Sabe quando Jesus Cristo agacha no chão e escreve com o dedo, lá em João capítulo 8, perante a mulher adúltera? Ele está escrevendo essa nova aliança. Porque se fosse julgar aquela mulher pela primeira aliança, ela tem que morrer apedrejada. Mas, como diz aqui em Jeremias 31, eis aí vem dias que o Senhor irá fazer uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. E foi naquele momento que Jesus Cristo escreveu aquela nova aliança no chão, perante a mulher adúltera. E quando ela foi julgada conforme a nova aliança, é o que está em Jeremias 31, 34. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei, diz o Senhor. Amém. Amém, amém. Eu perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. São as palavras do Senhor. São as palavras de quem? As palavras do Senhor. Só vocês podem tentar fazer bondade por 1000 anos. Não importa. Não se compara com a bondade feita por Deus. Por isso Deus falou, não adianta você tentar fazer. Não adianta. Deus, ele tomou a frente, ele enviou Jesus, ele entregou Jesus Cristo na cruz, e ele falou, eu perdoarei as suas iniquidades, seus pecados jamais me lembrarei, diz o Senhor. Amém? Então nós sermos santificados, justificados, não tem nada a ver com eu fazer a bondade ou não. Tem relação? Não tem relação. A minha bondade ou a minha maldade. Se essas coisas fossem o conceito para ir para o inferno, nós iríamos para onde? Todos iriam para o inferno. Porque vocês já mentiram, vocês já tiveram escuridão no coração, não é verdade? Para esse tipo de pessoa que nós somos ir para o reino de Deus, nós não podemos fazer. Eu acho que Deus se sentiu inseguro de deixar isso na nossa mão. Por isso que ele falou, você fica quieto, deixa que eu faço. Eu perdoarei as suas iniquidades e os seus pecados, jamais me lembrarei, diz o Senhor. Só vamos dizer amém assim. Amém. Amém. Não há bondade que eu fiz. Por mais que eu não tive justiça. Pessoal, Deus fez por nós. Eu tô vendo o pessoal levantando o braço com tanta felicidade. Muito gratificante ver a família reunida escutando a pregação. Quando eu penso, eu tive muito pecado, eu já cometi muita maldade. Muitas vezes parecia que eu estava fazendo bem, mas eu era uma pessoa que tinha que receber a maldição. Por isso Deus, para nos salvar, ele teve que trazer uma nova lei, uma nova aliança.
Eis aí vem dias que estabelecerei nova aliança com a casa de Israel, com a casa de Judá. Diferente, sabe? Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão. Eu tenho tanto para falar, mas hoje eu vou terminar aqui, por causa do nosso tempo, e vamos continuar no próximo momento. Eu quero, sabe, pela palavra de Deus, passar o coração de Deus para vocês. Só deixem seus pensamentos e aceitem a justiça que Deus deu, sabe? A bondade de Jesus por nós. É com essas coisas que recebemos a salvação. Não é eu que faço algo para Deus. Deus, ele falou, eu, Deus, perdoarei as suas iniquidades, seus pecados jamais me lembrarei, diz o Senhor. Conforme a promessa que Deus nos deu, há 2000 anos atrás, Jesus Cristo veio a essa terra e morreu por nós na cruz. E ali, ele remiu todo o pecado da humanidade. E Deus não se lembra dos nossos pecados. Nós devemos crer nisso. Mas, lamentavelmente, muitas pessoas hoje, mesmo frequentando igrejas, não creem nessas palavras. Por isso eles ficam orando, falando, Senhor, perdoe esse pecador. Isso, sabe, faz doer o coração de Jesus. Jesus Cristo lhe fala, eu morri pelos seus pecados, eu já perdoei seus pecados, eu fui castigado pelos seus pecados. Ai, Senhor, perdoe meu pecado. São as pessoas que mais, sabe, faz doer o coração de Jesus. Nós éramos pecadores imundos, mas Jesus Cristo lavou nossos pecados, morreu por nós, por isso eu sou limpo, sou o justo. Jesus Cristo fez isso por mim. Jesus Cristo vai falar, é isso. Hoje em dia, muitas pessoas, enganadas por Satanás, ficam só tentando em fazer o bom para ir para o reino de Deus. Pessoal, nós que somos seres humanos sujos, imundos e maus, que bondade a gente vai fazer para merecer ir para o reino de Deus? Por isso, pessoal, não fiquem presos em um pontinho, um versículo da Bíblia. A Bíblia nos mostra que nós somos maus, somos pessoas que temos que ir para o inferno. Mas o que diz aqui? Pois eu, ou Deus, perdoarei as suas iniquidades, seus pecados jamais me lembrarei. Não é eu que vou fazer o bem para merecer a minha salvação. Na próxima pregação eu vou continuar com esse tema. Pessoal, Jesus Cristo, enquanto estava nessa terra, salvou inúmeras pessoas, se compadeceu deles. Até hoje, nós também estamos recebendo a compaixão de Jesus. Tudo que nós fizemos foi maldade, pecar, mas o Senhor Jesus Cristo tomou sobre si os nossos pecados e Ele nos concedeu essa imensa graça da salvação. Amados, eu fico muito feliz, eu sou muito feliz por poder pregar a palavra de Deus para vocês. Também agradeço a vocês que escutaram com atenção e espero que no próximo momento nós continuamente possamos compartilhar com detalhes, essas palavras de Jeremias capítulo 31. Espero que vocês todos tenham essa fé. Meu pecado foi lavado. É a promessa de Deus. Jesus Cristo nos deu essa nova aliança. Deus nos deu essa nova aliança e Jesus Cristo morreu na cruz por mim conforme a nova aliança de Deus. Pessoal, deixem a sua bondade folhada e creiam na bondade de Jesus. Vamos orar? Amado Santo Deus, nosso Pai, nós te agradecemos. Nós nascemos do pecado, vivemos pecado, nos alimentando, bebendo do pecado. Por isso, o Senhor não pediu para que nós lavássemos o pecado. Pelo contrário, o Senhor disse, eu perdoarei os seus pecados, suas iniquidades jamais me lembrarei. Aleluia, nós louvamos e agradecemos ao Senhor. Tantas pessoas hoje ainda vendo e sabendo do sangue de Jesus Cristo afirmam ser pecadores. É um grande lamento. Senhor, Jesus Cristo já lavou nossos pecados, mas eles pedem perdão, pedindo para que Jesus Cristo novamente morra pelos pecados. Senhor, que por meio dessa conferência as pessoas possam aceitar no coração a remissão dos pecados que Jesus nos deu e que o Senhor possa abençoar a todos que estão escutando a Tua palavra.
que esse evangelho possa ser pregado em todo o mundo e que as pessoas possam ser resgatadas do pecado. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado, pessoal.